Nossa, vendo esse estudo aqui do Matheus, ô galera, vocês não se ajudam também, né? Olha a foto que o Matheus pegou pra fazer estudo, bicho. Eu vou aproveitar essa foto aqui pra gente falar um pouquinho sobre esse estudo aqui, que é quase um Notan, né? Aquele estudo de Notan. Porque aqui a gente tem uma boa referência do que é legal de fazer nesse estudo aqui, tá? Tem uma coisinha que acabou me incomodando vendo o teu estudo. Vou dar aquele feedback que você não pediu mesmo, tá? Perdão. Quando vocês forem fazer esse estudo, pessoal, é importante que vocês tentem desconectar o que vocês acham que vocês estão pintando do que vocês estão realmente vendo. Não importa o que você acha nesse estudo, importa o que você vê. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sei que você estava vendo um arco-íris aqui, mas se você cerrar os olhos, dificilmente você vai ver essa linha marcada muito forte, contornando o arco-íris. Essa ideia de contorno das coisas, ela não vai existir num desenho ou numa pintura que se propõe a ser natural, ou pelo menos chegar próximo do natural. O que você vai fazer? A primeira coisa, abrindo uma referência, como essa aqui. Você vai cerrar um pouquinho os seus olhos para se livrar de todos os detalhes e enxergar apenas as formas principais. Esquece detalhe, esquece o que você acha que você está pintando. Você não pode saber o que você está pintando. Independente se você está vendo um arco-íris, você não pode assumir que é um arco-íris. Você tem que cerrar os olhos e falar, tá bom, essa informação que eu acho que ela é importante, ela tá realmente relevante a hora que eu cerro os olhos? Porque de verdade, se eu cerro os olhos vendo essa imagem, eu perco completamente todas essas informações aqui. Pra mim, vira um grande borrão, ó. Isso tudo vira uma grande forma. Eu não enxergo o detalhe dentro disso se eu cerro os olhos. Ou seja, o contraste que você tá enxergando aqui, esses mínimos detalhezinhos e coisas, eles não são relevantes o suficiente para permanecer quando você cerra os olhos. Então, se eles não são relevantes quando você cerra os olhos, então você não precisa pintar eles. A vida é mais fácil do que parece, ó. Eles não são importantes. Mas eu gosto tanto deles. Não são importantes. Pode se livrar de tudo isso aqui, ó. Talvez até colocaria um valor mais claro aqui para fazer essas partes caídas, né, da cachoeira, que eu consigo ver mais ou menos um risco aqui. Ó, cerrando um pouquinho os olhos, a gente até vai enxergar alguma coisa, né, desse contraste, porque esse contraste aqui ele é relevante porque ele permanece quando eu faço esse semicerrar dos olhos aqui, ó. Ó, isso aqui é relevante, isso aqui... Eu não enxergo o arco-íris aqui. Eu não consigo fazer com que eles se mantenham relevantes, saca? Então pode tirar. Eu sei que parece estranho isso que eu tô falando. Pô, mas eu sei que é um arco-íris, eu preciso pintar, ele é o foco principal dessa cena. É, mas em questão de Notan, desses valores muito simplificados, se ele não consegue sobreviver a um leve cerrar de olhos, então ele não é relevante. Entendeu? Olha como tinha um monte de informação aqui, mas a pintura ela é mais simples mesmo. Ela é estranho, né? Mas é verdade. Eu garanto, eu garanto. Ela é bem mais simples. Ó. E de verdade também, esses micro detalhezinhos aqui, pô, eu nem sei se precisa fazer eles. Reserva esses contrastes, esses valores para áreas mais importantes. Por exemplo, talvez você pudesse ter um valor a mais para separar esse plano aqui, ó. Que ele tem mais contraste do que esses mini detalhezinhos da água. Aqui, essa onda a gente vê. Ela é importante, essas ondas mais claras aqui, para sua composição. Mas provavelmente eu faria alguma coisa mais assim, ó. Eu reservaria isso aqui. Ou colocar um outro valor mais escuro, não sei. Ó, provavelmente esse valor vai ficar mais assim.
Entende? Eu sei que é difícil pra caramba, mas quando vocês estiverem fazendo esse exercício, tenta ser mais simples. Mais simples, tá? O céu não estaria em um valor mais claro do que a água? Então, se você tiver com poucos valores, como eu acho que esse exercício aqui era para ter 3 valores só, não, o céu não vai estar mais claro do que a água, porque o contraste mais relevante que a gente tem aqui é dessa cachoeira branca com o céu. Se a gente não tem esse contraste entre um e outro, se eu vou clarear esse céu aqui, ferrou. Eu perco o contraste e aí, sim, a gente perde essa relação da cachoeira, entendeu? O contraste mais importante aqui é essa cachoeira separada da água e separada do céu. O contraste do céu com essa parte da água não é tão contrastante, não é tão grande quanto esse contraste aqui em relação ao resto. Quando vocês forem fazer esse exercício, é muito importante que vocês criem uma hierarquia do que é mais contrastante, do que é mais importante de você pintar e de você mostrar. O que você quer chamar a atenção pra cá? O que vai fazer sentido de colocar contraste? Em alguns momentos você vai ter que sacrificar alguns contrastes porque eles não são tão importantes quanto outros. Evidenciar que essa cachoeira é muito mais relevante para a cena do que eu criar um contraste entre o céu e a água, e a área iluminada da água, entendeu? É uma balança mesmo, que você vai ter que estar sempre fazendo uns cálculos e interpretando o que é mais importante. Esse estudo é um estudo de interpretação, não é um estudo só, digamos assim, matemático, né? Se eu colocar um filtro nessa foto, um filtro do Krita ou do Photoshop, que vai simplificar essa imagem para 3 tons, ele não vai estar interpretando o contexto, ele vai estar só sendo literal. E não é um estudo de literalidade, é um estudo de contexto, de entender o que é mais importante, e aí sim fazer esses cálculos, essas medições, para ver o que você vai sacrificar aqui. É bem difícil esse exercício, mas eu adoro, é muito bom para você desenvolver essa observação de um pintor. Entendeu? Não é uma observação de um desenhista, é uma observação de um pintor. Para você chegar numa pintura que vai mais pro natural, você precisa interpretar e, ao mesmo tempo, esquecer o que você tá pintando. Você tem que esquecer que é um arco-íris, lembra do que eu falei, né? Tem que ser mais simples mesmo, galera. Ó, é mais isso aqui a pintura. Isso aqui vai mais pro natural do que essa linha contornando as coisas, tá bom? É só um exemplo, tá, Matheus? Por favor, não fique chateado comigo, eu só tô usando o estudo como uma forma da gente falar sobre alguns assuntos, tá? Espero que tenha feito sentido aí pra você. Eram 3 valores na primeira, mas a primeira ficou com 4 valores em algumas partes porque eu pintei na camada errada. Tudo bem. Eu nem me apego muito com essa questão de ter 4 valores, enfim, mas o objetivo desse estudo é você ter essa noção de síntese. É você criar a mentalidade de um pintor. O pintor, ele não vai pintar tudo que enxerga na natureza, pessoal. O pintor, a grande ferramenta de um pintor é o poder de síntese. Então, por isso que é importante fazer esses estudos que vão te colocar num lugar ali de ter que tomar decisão, porque para você sintetizar uma cena complexa, você vai ter que tomar decisões difíceis. Mas o caminho é sempre a simplificação. Sempre. Quer dizer, nem sempre, porque aí se você quiser fazer uma coisa muito caótica, aí vai fazer parte da sua intencionalidade com a pintura, né? Aí é outra coisa. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.